Eu sempre pensei em ser martelinho de ouro, mas o meu pensar e o meu querer ser martelinho de ouro não era um querer assim, eu quero ser martelinho de ouro. É um querer que vinha da alma, assim, eu quero muito ser martelinho de ouro e isso é diferente. Então é algo assim, que vem dentro de você. Eu quero muito ser martelinho de ouro. Entende? Não é aquele, eu quero ser martelinho de ouro, a própria pessoa não acredita que ela quer ser, né? Então a vontade e a persistência que eu coloquei sempre foi a mais, sempre foi além, porque eu queria muito aquilo, né? Eu nasci na cidade de Ijuí, sou natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sou filho de chapeador, meu pai é chapeador, aqui no sul a gente chama de chapeador, mas se chama funileiro e lanterneiro, né? Trabalho com veículos sinistrados, recuperações e tal. Nasci dentro de uma oficina, né? Família humilde, pobre, né? Aprendi minha profissão com meu pai, como funileiro, lanterneiro, pintor. Na minha época de oficina não existia setorização dentro das oficinas, hoje as oficinas estão setorizadas. Então eu pegava o veículo sinistrado e pegava pronto, fazia todos os setores da oficina. A minha mãe é costureira, né? Então eu sou de família humilde, né? E me casei aos 26 anos de idade com a profissão de lanterneiro, o qual ganha ali 2, 3 salários mínimos por mês e isso tira para comer. Quando eu recém-casei, nós não tínhamos nem a pia para lavar louça, não existia dentro de casa, o sofá nós ganhamos do sogro e a televisão era emprestada e não tinha cama, nós dormíamos no colchão no chão, né? Aí 4 meses depois já tinha uma cozinha já, né? 1 ano depois já tinha uma máquina de lavar e as coisas foram acontecendo. Aí eu conheci o martelinho de ouro em 2004. Onde eu levei 2 anos para juntar então dinheiro para comprar as primeiras ferramentas de martelinho de ouro, juntando de R$10, de R$20, né? Porque como eu pagava aluguel, minha esposa não trabalhava na época, eu ganhava de 2 a 3 salários mínimos, então comer um X, por exemplo, numa sexta-feira de R$20 era algo distante, teria que haver um planejamento então de 30 dias para que aqueles R$20 fosse gasto. Então o dinheiro era bem apertado, bem justo mesmo. Para mim abastecer a moto, eu chegava no posto com R$2 na carteira e tinha que botar R$1,50, porque os 50 centavos tinha que guardar para o pão do outro dia de manhã no café da manhã, porque não tinha. Então era assim a vida quando iniciou o martelinho de ouro. Difícil, a moto era financiada pelo sogro, porque eu não tinha CPF. E às vezes não tinha R$160 para pagar a parcela do mês e tinha que pedir emprestado ainda para o sogro e para a sogra para poder cobrir a parcela. Então desta forma que iniciou então o meu casamento, iniciou a minha caminhada com o martelinho de ouro. Nós andamos de moto por 8 anos. Dentro desses 8 anos nós íamos fazer o mercado, tinha uma bis, né, que era a moto financiada pelo sogro, com os raios enferrujados, pneus careca, né? E nós, como o dinheiro era pouco, não tinha muito rancho para fazer, não tinha muita compra para fazer. E daí botava no baúzinho da moto e a minha esposa vinha com a sacolinha na mão, na garupa da moto. Inverno, verão, com capa de chuva, bota borracha, né? E aqui no sul é muito frio, no inverno faz ali 2 graus, 0 graus, 5 graus e nós nos virávamos desta forma, né? Então não tinha luxo nenhum. Eu conheci o martelinho de ouro na cidade de Panambi, do lado da minha cidade, é uma cidade de 40 quilômetros daqui, onde eu fui de carona com um amigo meu, onde ele me disse que ia fazer um martelinho de ouro e ele não sabia que eu já trabalhava com oficina há 13 anos na época, com recuperação automotiva. E eu perguntei na maior inocência o que era o martelinho de ouro e daí ele me falou que me desamassava sem pintar, que deixava original, que valorizava o veículo e eu falei para ele que isso era mentira, que era impossível fazer isso. Dentro do conhecimento que eu tinha, e eu fui junto olhar. E eu cheguei lá e era um senhor, mais ou menos uns 65 anos, assim, não lembro o nome dele. E aí eu olhei aquele senhor, assim, olhei dentro da oficina, não tinha pistola, não tinha compressor, que era o mundo que eu vivia de pistola, de compressor, de lixa, de massa, né? E daí lá não tinha nada, tinha uma caixinha com umas alavancas de aço e uma luminária. E eu olhava para aquelas alavancas, olhava para aquele senhor e olhava para aquele amassado e digo, esse senhor está mentindo, isso não existe, isso não é possível. E depois eu pedi para voltar no mesmo dia
para olhar um serviço que estava em desenvolvimento. E eu não acreditava naquilo que os meus olhos estavam vendo. Que aquele senhor com aquelas alavanquinhas conseguiu, com o trabalho artístico dele, de recuperar sem pintar. E daí eu perguntei quanto ele ganhou. E daí ele disse que tinha ganhado 2 salários mínimos naquele dia. E eu ganhava 2 salários mínimos no mês todo. Aí eu disse sim, mas o quê? Eu vou ter que aprender esse negócio, né? Porque o cara ganha no dia que eu ganho no mês. E daí começou a minha caminhada atrás do martelinho de ouro, para mudar de vida, porque ganhando 2 salários mínimos por mês eu não ia conseguir chegar muito longe. E ele não me ensinou, ele disse que ele não ensinava. E na época o salário mínimo era em torno ali de uns 300 a 400 reais, mais ou menos, salário mínimo, naquela época. E ele me cobrou na época um absurdo, 10 mil reais, por exemplo. Eu não sei quanto salário mínimo dá isso. Tipo 20 salários mínimos para poder ensinar a arte. E obviamente que quem não tinha nem para abastecer a moto, 2 reais, imagina que ia ter 10 mil reais para poder fazer o curso. Então o preço que ele me deu foi justamente para não ensinar. E ele deixou bem claro que ele não fazia questão de ensinar, que isso era uma arte privada, que era algo, um grupo fechado, e que ele não fazia questão de ensinar. E daí me deu mais vontade de aprender, né? Porque já que ele não queria ensinar, eu digo, então eu vou pegar como desafio isso e vou aprender a arte do martelinho de ouro. E daí eu liguei para mais de 20 martelinhos no país, pedindo para ensinar, e nunca senti firmeza em ninguém, assim, e muitas pessoas me disseram que não. E daí, na época lá por 2007, mais ou menos, eu fiz uma promessa, que eu ia aprender essa arte de martelinho e montar uma escola, e ensinar para quem quisesse aprender. E assim que começou o Instituto Dr. Caio. Quando eu decidi aprender a arte do martelinho, eu levei 2 anos juntando dinheiro, de 10 reais, 20 reais, 50 reais. E na minha cabeça, eu poderia aproveitar os 13 anos de oficina que eu tinha e simplesmente com as ferramentas eu ia sair fazendo martelinho de ouro. Aí quando chegou as ferramentas, né, eu me dei de cara com aqueles ferros, com as latas amassadas e sem noção nenhuma, sem saber que lado é o norte. Eu fiquei por 2 anos treinando martelinho na garagem da minha casa. Então tudo que não dava certo no martelinho eu descobri em 2 anos. E daí depois disso eu comecei a vender o martelinho por 10 reais, por 20 reais, por 30 reais, porque não ficava bom. Eu conseguia melhorar ele ali, o amassado 50%, 60%. Na melhor das hipóteses 70%. E os clientes com dó de mim me davam ali os 20, os 30, né? E aí até que foi melhorando, e isso eu fiquei mais 6 meses assim, vendendo desta forma. Depois eu comecei a vender assim, como eu trabalhava com pintura também, eu comecei a cobrar metade do valor da pintura. Se o cliente não gostasse, eu pintava. E se ele gostasse, ele pagaria metade do valor da pintura. E começou a melhorar, né? Aí certa vez eu conheci alguém que me deu umas dicas, né? Um curso de 10 minutos, onde me explicou o porquê das coisas. Porque o que não podia eu já sabia, né? Eu só não sabia o porquê que aquilo dava certo, daquela jeito. Daí essa pessoa me ensinou a teoria, fez uns desenhos com o dedo, né? No capô do carro, que tinha poeira em cima. E aí a minha mente foi abrindo, assim. E daí no outro dia eu comecei a ganhar dinheiro de verdade com o martelinho. Onde eu comecei a cobrar o mesmo valor da pintura, até o dobro do valor da pintura. E daí comecei a faturar dinheiro de fato, que pudesse então mudar a minha vida de verdade financeiramente. Durante esses 3 anos de treinamento, eu pensei em desistir mais de 200 vezes, mais ou menos. Era muito difícil. As pessoas te desmotivam, elas dizem que aquilo não é para ti, que tu tá ficando louco, e às vezes tu acaba acreditando que tu tá ficando louco mesmo, porque é só tu que acredita naquilo. E 3 anos é uma longa história, é muito tempo. Mas eu tinha minha esposa, né, que me apoiava, e daí eu acabei superando e conseguindo virar um martelinho de ouro. Depois que eu decifrei a técnica do martelinho de ouro, tudo mudou. Até eu escuto até hoje umas frases que eu acho engraçado, que as pessoas dizem que eu tive sorte com o martelinho de ouro. Porque depois que eu decifrei a técnica, em 6 meses eu comprei um golzinho, bolinha, 96. Aí 1 ano depois eu estava de Focus, 2 anos depois eu tinha 3 carros para vender.
e daí eu tirei férias, eu fui para a praia, né? Então as coisas evoluíram, eu conheci as cataratas do Iguaçu, nós fomos passear em Foz, né? Sem dever nada para ninguém, com dinheiro no bolso, pagando tudo à vista, né? Sem pedir dinheiro emprestado, né? Então, e as pessoas, como essas mudanças aconteceram em 2 anos, as pessoas começaram a me dizer que eu tive muita sorte com o martelinho. Mas o que eu passei para poder chegar ali, ninguém perguntou, né? Então, eu comecei a ser visto com outros olhos. Eu comecei a receber elogio da família, aí eu já não era mais louco, né? Porque daí as coisas estavam dando certo, as coisas tinham acontecido, né? E hoje eu ando de Corolla, por exemplo, né? Coisa que eu imaginava, mas não imaginava que ia acontecer tão rápido, né? Isso eu estou falando de 6 anos atrás. Tudo isso em 6 anos. Depois que eu conheci o martelinho, mudou muita coisa. Por exemplo, para mim fazer um lanche, eu chegava no restaurante ou na lancheria e olhava o preço da comida. Hoje eu olho o que eu gosto de comer, porque se vai custar 20 ou 30 reais a mais, não muda, né? Quando eu olho uma roupa hoje numa vitrine, antigamente eu olhava qual era o valor da parcela que eu poderia pagar em 10 vezes, né? Hoje eu olho qual é o valor à vista, quanto eu consigo pagar à vista essa roupa. Então isso é diferente, isso muda até o jeito de você se comportar. Hoje as concessionárias me convidam, por exemplo, para lançamento de carros, me convidam para inauguração, sou convidado pelos corretores para jantas de confraternização, convites sociais. Quando o martelinho deu certo, eu trabalhava dentro de uma oficina de funilaria como funileiro. Eu trabalhava por comissão dentro dessa oficina. Aí eu implantei o martelinho dentro dessa oficina. E daí chegou um momento que eu tive que optar. Ou eu ficava com o martelinho de ouro comissionado ou com a funilaria. Não dava mais para levar os dois juntos, né? E aí eu optei pelo martelinho de ouro em virtude daquele senhor que eu tinha visto ganhando 2 salários mínimos num dia, né? E aí eu optei pelo martelinho de ouro. E obviamente, como eu não tinha cliente, como eu estava iniciando do zero, a minha renda caiu ainda mais, né? E eu me mantive firme ali com o martelinho de ouro. Aí em 6 meses eu fui formando uma clientela e essas comissões se mantiveram dentro da oficina até ao ponto de eu pagar em 1 ano por uma oficina, para essa oficina de comissão, mais de 100 mil reais. Aí chegou um momento que eu fiz as contas e daí eu abri o meu próprio negócio fora dessa oficina. Aluguei um estabelecimento comercial, montei uma empresa e anunciei então a minha marca separada da oficina. E aí os faturamentos aumentaram ainda mais. Então foi uma transição, só levou 2 anos e meio para acontecer desta forma. Quando eu decidi abrir o meu próprio negócio e sair da oficina, eu montei um planejamento estratégico chamado Plano A, B e C. O plano A era montar o meu negócio. Se não desse certo, eu ia voltar para a oficina, perder emprego, da onde eu tinha saído. Se não desse certo, eu ia trabalhar na garagem da minha casa, porque a profissão eu já tinha. Eu já era um profissional. E se isso não der certo, eu poderia trabalhar itinerante ainda com as ferramentas do porta-malas do carro, porque eu já tinha o carro. Já tinha as ferramentas, já tinha profissão. Então, eu não via algo como não dar certo, porque as 3 ou 4 opções, todas eram um sucesso, né? Porque se não der certo com custo fixo, ia dar... Imagina, se eu estava dando mais de 100 mil reais de comissão para a empresa, quanto eu estava faturando, né? Porque essa é só a comissão da menor parte, que era a parte da oficina. A maior parte estava comigo. Então, o negócio já era um sucesso. Não teria como dar errado. A hipótese de voltar para a funilaria, ela não existia, porque eu já tinha me tornado um profissional. O que me levou a querer ensinar a profissão do martelinho de ouro foi a dificuldade que eu passei para aprender. Isso gerou um trauma em mim muito grande, porque ninguém me estendeu a mão e o curso que eu tive foi de 10 minutos. Então, e hoje eu ofereço para um aluno meu um curso de 30 horas, um suporte de 1 ano. E para quem teve um curso de 10 minutos e conseguiu, imagina 30 horas do meu lado, mais um suporte pós-curso de 1 ano. Então isso é muito distante do que eu tive.
né? Então, como uma pessoa com curso de 10 minutos consegue aprender uma profissão? Se chama força de vontade, dedicação, foco, superação. Quanto paga por isso? Nada, as pessoas têm isso. Só que se ela perder o foco, se ela largar o treinamento do martelinho pelo futebol, ou pela pelada com os amigos, pelo churrasquinho, né? E ele não vai conseguir, né? Então ele tem que saber o que ele realmente quer para a vida dele. Sempre foi além, porque eu queria muito aquilo, né? Então um orgulho muito grande que eu tenho hoje é quando um aluno meu me diz assim, ó, eu hoje não preciso mais pedir dinheiro emprestado para pagar a água e a luz da minha casa. Eu consigo fazer a compra do supermercado e não comprar 1 litro de leite só para minha filha, comprar uma caixa para minha família e ainda fazer uma doação de uma caixa de leite para uma creche, por exemplo, que eu escutei de um aluno meu, né? O outro me dizendo que pela primeira vez ele chegou para o filho e para a esposa na noite de Natal e deu um presente para cada um sem danificar a estrutura familiar. Pela primeira vez tiveram uma ceia de Natal. Então a minha vontade de ensinar vem pela mudança que o martelinho faz na vida das pessoas. Só que eu só posso fazer os meus 50%, que é dar o caminho para a pessoa. E a força de vontade, o foco, a determinação e a persistência tem que vir da pessoa. O que me move foi a dificuldade que eu tive. Porque eu não tive um norte. Vai por aqui, vai por ali. Eu não tive ninguém, né? Então isso gerou um sofrimento muito grande, gerou uma dor muito grande, né? E para que eu vou deixar as pessoas passar pela mesma dor se eu posso facilitar, se eu posso largar, filho, o caminho é esse aqui, isso aqui dá, né? Mas o aluno tem que querer fazer. Se ele não fizer, não vai acontecer, porque as pessoas elas decidem, mas muitas vezes não fazem. Tipo, eu decidi ir no curso de martelinho, mas não aparece, né? Porque ele fica escutando o vizinho, fica escutando o amigo, às vezes um familiar, às vezes a própria esposa, né? Um colega de trabalho, que nem eu escutava muito os colegas de trabalho, o que tu quer com isso? Isso não é pra ti. Da onde? Em 30 horas? Tira da cabeça, isso não vai dar certo. Eu tive um curso de 10 minutos e fiz dar certo. Imagina 30 horas. Esses comentários que as pessoas falam, né, dizendo que não é pra ti, que não vai dar certo, é com sentimento de proteção, de querer te ajudar. Mas na maioria das vezes atrapalha, porque você acaba deixando o teu sonho de lado e escutando o que a pessoa está dizendo, né? E o sonho é teu, né? Quem vai buscar aquele resultado é você, quem está vivendo a tua vida, você não é outra pessoa. Então é muito fácil dizer o que o outro fazer, mas estar no teu lugar é diferente, né? E nada melhor do que você mesmo decidir as tuas próprias coisas, porque é você que está sofrendo com aquilo, é você que está insatisfeito com aquilo, é você que está buscando aquele sonho, aquela mudança de vida. Então se você não fizer, ninguém vai fazer por ti. E a primeira iniciativa tem que vir de você. E o primeiro passo está em fazer, em buscar, em realizar e fazer diferente. Que ficar reclamando não vai levar a lugar nenhum. Reclamar da crise, por exemplo, hoje é o que a maioria das pessoas fazem, né? Em vez de buscar, inovar e fazer diferente para ter um resultado diferente, elas ficam reclamando e isso não vai levar a resultado nenhum. Uma dica que eu digo para não gerar conflito com a família, com o chefe, com o colega de trabalho, com o amigo que está dando dicas ali que não são construtivas, de fato não são, mas na cabeça deles são, é o silêncio. Eu fiquei em silêncio, quando me diziam, olhava para eles, escutava e guardava para mim. Eu vi isso, ninguém me contou. Eu vi um senhor fazendo e ganhando o que eu ganho no mês, num dia, e eu sei que dá. E eu também vou conseguir. Ponto. Quando eu resolvi ensinar o martelinho de ouro, eu me dei conta num obstáculo, que era o ensinar. Como ensinar? E eu tinha o conhecimento para mim, né? Então eu já tinha uma estabilidade, já tinha uma clientela, mas essa vida era minha. E como que eu ia passar isso para as pessoas de forma congruente, de forma que elas pudessem aprender? Aí eu fui para a sala de aula, fui estudar então por 2 anos como ensinar o martelinho de ouro, de forma que fosse clara, que fosse objetiva, que as pessoas pudessem aprender.
Aí eu fui aprender por que as pessoas aprendem, por que outros não aprendem, por que umas aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, quais são os canais de comunicação que as pessoas melhor absorvem as informações, né? Isso foi 2 anos de estudo de comportamento humano, de linguagens, né, para poder passar de forma mais adequada, mais simples assim, e de forma que os alunos absorvessem aquilo. E existem metodologias de ensino, existem técnicas. Foi buscado conhecimento em outros países, né, para poder formatar então o curso de martelinho da Dr. Carr. Essa metodologia de ensino ela é minha, ela não existe, eu desenvolvi isso do zero, do meu jeito, né, com o conhecimento agregado que eu busquei em instituições, né, e consegui formatar o curso de forma então que acelerasse o aprendizado do aluno. Hoje, como martelinho de ouro, os clientes, as concessionárias, eu hoje presto consultoria em montadoras. Antigamente as montadoras vinham prestar consultoria para nós na cidade, vinham dar treinamento, né? E hoje sou eu que dou treinamento para as montadoras, então para as concessionárias, né? Então para mim foi um sonho realizado. Imagina eu dentro da montadora, os robozinhos lá tudo trabalhando e eu dando um treinamento. Então me tornei uma referência nacional em martelinho de ouro. Fui chamado recentemente a fazer atendimentos de martelinho de ouro, serviços nos Estados Unidos, né? E eu hoje não tenho tempo de fazer isso, porque o meu foco está em ensinar. Então, mas fiquei muito lisonjeado pelo convite, porque fazer granizo pelo mundo são rendimentos altíssimos e que é o sonho de todo martelinho de ouro, né? E então que os meus alunos então consigam ir no meu lugar, porque o meu foco é gerar oportunidade para as pessoas.